Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Vete Podcast. Sou Luísa Macedo, estou aqui ao lado da Maria Grande e juntas somos hosts desse canal. Um agradecimento especial à Fórmula Animal, sempre produzindo doses certas de amor e carinho. Olá, pessoal! Então, no episódio de hoje, a nossa convidada é a médica veterinária Jennifer Biscarra. A Jennifer é graduada e mestre pela PUC do Paraná, atualmente é doutoranda em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, é mãe da Clara, esposa do Dr. André Bélio, também veterinário. Tem em casa, então, a Sol e a Lua, que são duas cachorrinhas, e também tem dois felinos, a Amy e o Ash. Bom, a Jennifer tem um projeto inovador e é sobre esse projeto que a gente vai falar aqui hoje. Prepare-se para uma conversa bem esclarecedora. Seja muito bem-vinda, Jennifer. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Jennifer, quando você se formou na graduação, você já seguiu para a área acadêmica. Já entrou num mestrado, num doutorado agora, né? Você pensou nisso pensando mais em docência ou já tinha uma veia de pesquisadora ali? Olha, na verdade, na graduação eu era aquela aluna que preferia dar o ponto para os outros a apresentar. Sério? Eu era extremamente tímida, insegura e fui uma aluna... mediana. Assim, me formei. Uhum. Mas ainda bastante imatura para a iniciação científica. Naquele tempo, essa divulgação de iniciação científica era ainda pouco... Não sei se era pouco divulgado, mas eu também não tinha muito interesse. Era bastante imatura mesmo. Uhum. Em 2006, eu entrei num processo seletivo, passei no processo seletivo de uma multinacional e me tornei veterinária de um setor aqui do Paraná, como técnica de vendas de um determinado produto. E eu não gostava muito daquele emprego, sabe? Eu não gostava muito de executar muito aquelas funções, mas fazia parte das minhas atribuições fazer pequenas palestras para lojistas e médicos veterinários. E ali eu descobri que eu adorava a docência. Que legal. Nossa, então foi uma coisa depois de formada, já tinha Sim. trabalhado. Sim, já tinha minha primeira especialização com clínica médica e cirúrgica de cães e gatos. Mas foi aí que eu descobri que eu gostava de falar, de divulgar, enfim. E aí, na época, já decidi que gostaria muito de fazer um mestrado, mas a vida ainda nos levou para outros lugares. Meu marido passou num concurso, nós fomos para outra cidade. E aí a gente foi se adaptando à medida que o tempo foi passando. Uhum. Então, em 2012, já com a minha filha, já com 2 aninhos, eu entrei no mestrado na PUC. E concluí em 2014. E é assim que eu concluí, eu tive a oportunidade de lecionar numa faculdade no interior do Paraná. E eu era muito feliz nessa faculdade, eu fui muito feliz mesmo, eu adorava trabalhar lá. E você dava aula do que lá? Eu fui contratada para ser professora de fisiologia. Uhum. Assumi a disciplina de semiologia, né, que é como a gente examina os nossos pacientes. E atendia no hospital veterinário da instituição também. E eu realmente gostava muito de trabalhar lá. E, a partir daí, em 2017, o meu coordenador me indicou a mim e a uma colega para escrever o projeto pedagógico do curso de Medicina Veterinária do Unibrasil, aqui em Curitiba. Então, nós escrevemos esse projeto pedagógico, eu assumi a coordenação, fiquei 2 anos na coordenação. E em 2020 eu decidi que eu queria fazer um ano sabático. Necessário. E aí, em 2020 aconteceu a pandemia, né? Então, meu ano sabático virou realmente um ano foi, sabático. de fato, sabático em casa, né? Infelizmente, né? Não foi por uma escolha de ninguém, com certeza. E foi muito importante esse período, porque eu pude parar para refletir para onde estava indo a minha carreira, o que eu realmente queria. Eu já estava com os meus 40 anos, né? A minha filha já maiorzinha. E eu estava entendendo que, embora eu estivesse conquistando cada vez mais oportunidades e variadas oportunidades, eu também estava me perdendo um pouco de um foco, de um nicho, assim. O que eu fazia, afinal, né? Ok, fazemos várias coisas, mas era agora ou nunca, assim. Eu senti que estava na hora de me aprofundar, já que eu queria parar e refletir, fazer alguma coisa com isso. Então, no finalzinho de 2020, eu decidi fazer o processo seletivo do doutorado da Universidade Federal do Paraná. E passei.
A princípio, eu continuaria a minha linha de pesquisa do mestrado, que era avaliação de dor em cães no pós-operatório, em cadelas, no pós-operatório da castração. Mas no laboratório de bem-estar animal, onde eu estou hoje, essa linha envolveria avaliação de expressão facial e principalmente de sons. Então, sons emitidos pelos animais em processos dolorosos. E aí, para escrever o projeto, eu já entendi que eu não ia ter psique para isso. Entendi. Porque expressão facial. Então, na verdade, agora os teus planos para o futuro são continuar na docência, na parte acadêmica. Gosto muito, muito. Amo. Jennifer, eu quero te perguntar também sobre o teu projeto, que eu achei muito interessante. É um projeto muito inovador. Até vou falar o título dele, porque eu não sabia. Da introdução à produção de carne celular no âmbito do ensino superior no Brasil. Eu gostaria que você descrevesse para nós quais foram as suas motivações. Não as motivações mundiais que já tem ali no teu artigo, né? Que é do bem-estar animal, a poluição ambiental, mas o que levou você a desenvolver daí esse projeto? Então, como eu me dei conta que avaliar a dor diretamente, observando os rostos e as vozes dos animais, ia me fazer, assim, não ia me conduzir a uma pesquisa com muita qualidade, eu não ia conseguir desenvolver essa pesquisa com muita tranquilidade. Eu busquei uma alternativa para ajudar a desenvolver pesquisas para tentar amenizar um pouco o sofrimento de alguns animais. E a minha orientadora, então, até a professora Carla Molento, ela também desenvolve essa linha de pesquisa em zootecnia celular, que é a produção de proteínas alternativas, entre elas carne vegetal, carne celular. E eu encontrei aí um nicho que eu procurava, porque sim, eu tenho experiência no ensino, amo o ensino, né? Preciso dizer que é um pouco do meu DNA, meus pais professores da Universidade Federal também, então, embora eu tenha feito veterinária, a gente acaba seguindo, né, os passos dos pais. E então eu tentei conciliar a questão proteção, bem-estar animal, com o ensino, com uma inovação disruptiva, que é agora essa nova produção de proteínas. Então, eu junto com a professora Carla, então nós criamos esse projeto. E eu tô bem feliz trabalhando com isso. Ai, que legal. E a gente leu um pouco sobre o assunto e a gente viu que a produção, ela tem todo um processo, né? Assim, tem a coleta do material genético, a linhagem celular, daí então o crescimento e depois a estruturação do produto em si. Quanto tempo leva do primeiro passo até o último? Depende muito da questão da escala, na verdade, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda está trabalhando com protótipos. Então, pensando em protótipo, é relativamente rápido, uma questão de semanas, né? Quando a gente compara com a produção de carne convencional, é bem mais rápido mesmo. Mas a gente ainda não tem a produção em escala no Brasil, né? E se tem, tá escondido no baú, as 7 chaves pelas grandes indústrias. Mas existe essa possibilidade de ter escondido? Com certeza, sim. Grandes indústrias já anunciaram em 2021, em 2022, então uma delas já adquiriu uma startup e estão produzindo um grande parque tecnológico aqui em Santa Catarina. A outra anunciou antes que já tinha feito uma parceria com uma indústria lá, uma startup lá de Israel, e já tinha prometido produto celular aqui para o Brasil para esse ano, o ano que vem. Então, essas duas, a gente sabe essas notícias, mas a gente não sabe em que pé estão essas pesquisas, esse desenvolvimento. Mas já está autorizado? Já tem legislação que possa ser vendido aqui no país? Essa é uma das grandes questões no Brasil, né? A gente ainda não tem a regulamentação. Então, nesse mês, a gente recebeu a notícia de que a startup Eat Just conseguiu a liberação do USDA, que por exemplo, é como se fosse um mapa, né, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, para comercialização para o consumidor final. Há muito pouco tempo atrás, eles tinham conseguido uma autorização do FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa, para pré-comercialização, mas agora já está autorizado. Em Singapura, eles já têm um produto final para o consumidor. Se estivéssemos lá,
poderíamos sair daqui e comer um nugget de frango celular. Eu achei muito legal, até você falou do frango, sobre o quanto vai ser menos poluente a produção da carne vegetal. Do frango, pensando que você também coloca lá como se fosse uma das coisas que não é tão menor a quantidade de poluentes, mas pelo menos a gente não estaria eliminando os animais, né? Eu também queria conversar com você sobre o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar em carne celular até a gente chamar você para fazer a entrevista, Nem né? eu. Então, assim, eu falei pra Luísa que a gente até já provou outros tipos de carne. Eu já provei o bife de soja, que todo mundo come, né? Mas não é do meu paladar, não gostei, né? Mas eu queria saber lá no teu laboratório, o que vocês já produziram lá? E se vocês estão produzindo a carne celular ou também a carne vegetal? Então, estamos assim. Recentemente, o governo do estado do Paraná, agora com esse aporte, o laboratório está sendo estruturado, a gente já tem estrutura física, né? Então, as salas estão lá. Mas agora vão começar, então, as aquisições dos bioreatores, entre parênteses, bioreatores, porque são diferentes laboratórios. Mas a gente já tem ali uma pesquisa piloto acontecendo num laboratório parceiro de isolamento celular, de cultivo celular. Então, a pesquisa aqui dentro da Universidade Federal do Paraná, ela está bem desenvolvida no que se refere a referências, a desenvolvimento de novas disciplinas. A professora Carla Molento, ela desenvolveu uma disciplina junto do GFI, que é o The Good Food Institute, uma disciplina na pós-graduação em Ciências Veterinárias na Universidade Federal do Paraná. Já teve 3 edições dessa disciplina. Para poder entrar nessa disciplina, tem que ser uma pessoa graduada em qualquer curso, uma vez que é uma área que não tem dono. É de todos nós que temos acesso a qualquer parte da produção, né? E também desenvolveu agora uma disciplina na graduação, uma disciplina eletiva, chamada Introdução à Zootecnia Celular, para alunos de graduação de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então, esse é o PEC, estamos ali no laboratório. Mas então não chegaram a chegar no produto final ainda? Ainda não. Entendi. A promessa, nós temos que, por conta desse contrato, entregar esse produto aí para daqui 2 anos e meio, 3. Mas, bom, não quero prometer o que eu não posso cumprir. Você já provou alguma carne celular? Não. Não? Ai, não, gente, sim. Eu queria saber se tem o mesmo gosto, porque eu também. Eu tentei comer hambúrguer, carne moída, aqueles bifinhos de frango de carne vegetal e não, realmente o gosto é muito artificial, né? Nem é tanto a textura, mas o gosto mesmo. Então, eu queria saber se a carne celular realmente tem o gosto original, né? Essa é uma das grandes questões, assim, a gente avalia muito a opinião de consumidor, de provável consumidor, e esse é um dos tópicos, assim, um dos mais importantes, né, elencados, entre eles, preço, segurança do alimento e o sabor e a textura são as maiores questões, né. Existem hoje no Brasil startups de desenvolvimento desse tipo de produto. Tem uma startup chamada Celva, Cell de célula, CELL, e eles estão desenvolvendo gordura suína de cultivo celular. Então, a ideia é que esse produto sirva de ingrediente para o desenvolvimento de novas carnes. Então, sejam elas celular ou vegetal. É como se fosse um adubo, você disse. Ele é a gordura suína, então dá bastante sabor, a mastigabilidade, né, que é chamada assim, então aquela suculência da carne, né. Sim. E na sua opinião, qual é o maior, assim, preconceito que o povo brasileiro vai ter com a carne? Você acha que é a neofobia, pela questão de ser algo de laboratório? Ou, às vezes, não sei, alguma coisa em relação à pecuária? De diminuir muito a questão de empregos, algo assim? Porque isso são coisas que vieram na nossa cabeça quando a gente ficou conversando sobre o assunto, sabe? Sim. Nós estamos agora avaliando um banco de dados de 820 respondentes, mais ou menos. Eles são da cidade de São Paulo e Salvador. É uma pesquisa que envolve todas essas perguntas, então é bem interessante. A gente já está avaliando ainda, está em produção de artigo. A maior frequência de respostas, quando não são positivas, se referem à neofobia. Né? Então, são respostas assim que partem até um pouco sai um pouco do racional a resposta, sabe? Então,
é natural fazer perguntas do tipo, é de laboratório? É seguro à saúde? São perguntas O que naturais. nós estávamos conversando também é que, assim, você coloca lá no artigo muito o paradoxo que a gente vive hoje. Por exemplo, você come a carne tradicional, mas você não pensa na hora que você está comendo de onde que está vindo essa carne. Você não pensa no animal sendo abatido, no animal lá, sei lá, vamos colocar uma coisa bem dramática, sangrando. Mas como a gente conversou, a gente meio que foi criado assim. Foi criado né? assim, então a gente não pensa. Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, falei, nossa, é verdade, eu como porque eu sou carnívora. Ao extremo, na verdade. Mas casei com o dono de uma churrascaria. Então, assim, eu sou carnívora e fico pensando nisso. Agora, claro, para os meus netos, meus bisnetos, talvez um dia eles vão comer a carne celular como se fosse a carne natural, né? Mas para nós é um pouco difícil, a primeira coisa. Então, quando eu fiquei vendo seu artigo, conversei com algumas pessoas, a primeira coisa que eles falavam, nossa, Maria, mas que estranho. Como é que vai comer uma carne de laboratório? Não, e também né? assim, mas o que tem lá pra conseguir crescer? Exatamente. Né? Não, deve é fazer uma coisa, muito mal pra saúde. Parece ficção científica. Mas é o que ela fala. Exato. Ela tem uma frase muito legal. Então, assim, mudando um pouquinho também de assunto, tudo em relação ao seu artigo, ali você coloca que vai ter várias áreas de atuação para o médico veterinário, certo? E eu gostaria de saber quais são essas novas áreas que o médico veterinário vai poder atuar. Porque eu vi que vocês montaram ali também já, tipo, um currículo de novas matérias e disciplinas para ser desenvolvida, para a pessoa poder estudar. Mas também, como a Luísa falou, a pecuária, na verdade, a tradicional iria perder muitos trabalhadores. E não só tanto pensando nas pessoas do campo, até porque, por exemplo, o Mato Grosso é um dos lugares que mais tem médicos veterinários devido à pecuária, né? Então, por per capita, assim. Quais são essas áreas? Então, a gente gostaria de colocar também como inovador, mas também como um projeto que vai ajudar os veterinários daqui em diante, né? Sim. Esse estudo de como o médico veterinário, o zootecnista devem atuar nesse mercado, que nós realizamos até então, apontam tudo aquilo que já faz parte das nossas diretrizes curriculares nacionais. Então, disciplinas relacionadas à biologia celular, genética, a própria inspeção. Alguém vai precisar inspecionar essas carnes. Quem que inspeciona as carnes? É o médico veterinário. Áreas da tecnologia de produtos de origem animal, e aí sugiro aqui tecnologia de produtos de origem celular, talvez. Então, faz parte também dos nossos trabalhos essa dúvida, né, o que deve ser feito com a matriz curricular. A gente deve criar novas disciplinas, novas emendas para as disciplinas que já existem. Então, o médico veterinário vai trabalhar diretamente com esse animal que vai ser até então está sendo chamado de doador, né? Ele vai trabalhar diretamente no processo da remoção desse tecido desse animal, porque é o único profissional que tem esse conhecimento. Pode trabalhar no cultivo celular, como já trabalhamos. Pode trabalhar... E, nossa, são várias áreas. E assim, um animal, ele rende quanto material genético para a produção da carne celular? Quantas células, né, a gente consegue. Então, a ideia, considerando que a gente ainda não tem a produção, né? A ideia é que, a partir de uma coleta, seja desenvolvido um banco de células. Então, aquele banco de células, ele tem uma longevidade, ele tem uma data, um prazo, né? Mas ele tem uma capacidade de multiplicação muito grande. Vocês perguntaram sobre como essas células se multiplicam. Elas recebem, de certa forma, insumos. Então, do mesmo jeito que o animal precisa ser nutrido e hidratado, essas células também recebem. E é muito importante falar de uma coisa aqui. Existe essa tecnologia da produção de tecidos a partir do cultivo celular, ela já existe há muitos anos na biomedicina, na medicina, para transplante de pele, de córnea. Então, essa tecnologia está sendo adaptada para a produção de alimentos, na verdade, né? E essas células, até então, dentro dessa tecnologia já desenvolvida e conhecida, elas estavam sendo nutridas com meio de cultivo produzido a partir de soro fetal bovino. Então, quando a gente pensa em tirar o animal de uma posição de sofrimento, né, de uma vida de sofrimento e de um abate que
infelizmente a gente sabe que eventualmente pode não acontecer da forma mais humanizada possível, deixa de fazer sentido, né? Então, uma das preocupações da zootecnia celular, inclusive, é a pesquisa de um meio de cultivo onde não existe Diferente mais. do- É isso que eu ia te perguntar. Da onde que saem essas células? Porque são células tronco, ou não? As células... Que você vai tirar para fazer essa multiplicação. As células primárias, né? Elas podem ser células que vão ser diferenciadas no final, né? Então, depois do processo da coleta, elas vão ser diferenciadas, mas como elas são de musculatura, né? Elas já têm o código de multiplicação de músculo. É muito importante dizer que a carne celular é carne, né? Ela não parece carne, ela é carne. Ela só multiplicou fora do é animal. muito irreal. Não entra. Vai entrar, calma. Mas é que é uma coisa que a gente, assim, muito legal. Sério. Tô muito ansiosa. Tem uma expectativa de entrar no mercado? Você falou que vai entregar a tua pesquisa em 2 anos, né? Mas no mercado você consegue prever alguma coisa para o Brasil? Olha, eu tenho esperança, né, que com essa notícia dessa primeira startup americana, né, dos Estados Unidos, a Eat Just, essa regulamentação brasileira ande um pouco mais. Mas isso sou eu, né? É a minha vontade de ver isso acontecer. Existe projeção para 2040, para 2050, existem projeções, inclusive, bastante otimistas. E muito importante dizer, esse mercado ele não tem a intenção de substituir o mercado de carne convencional. Isso precisa ser dito. Então, muito dessa neofobia já pode cair um pouco por aí, que a ideia não é essa. Não é trocar. Não é trocar, é uma oportunidade para um público que talvez nem ele saiba que pode ser um grande consumidor. Tem uma notícia que eu gosto sempre de trazer, de uma grande empresa que lançou uma linha de carnes vegetais. No final do ano, daquele ano que ela fez aquele lançamento, eles se surpreenderam que, no maior das expectativas otimistas, eles tinham um X, né, imaginaram um X de venda, né, de procura por esse produto. E esse produto foi vendido 6 vezes mais do que esse X. Então, isso é um indício de que a própria indústria não conhece esse consumidor. E acho eu que nós também não conhecemos. Eu não sei. Eu não sei se eu sou uma consumidora de carne Também celular. não sei, mas eu com certeza vou Na provar. hora que sair, eu também vou querer provar de imediato. Porque é óbvio, né? Que nem você falou, não vai acabar com o processo da pecuária. Eu acho que a intenção de vocês também mesmo é em diminuir um pouco, até porque eu também não sabia que a gente tem mais cabeça de gado no Brasil do que brasileiro, né? E eu achei assim, muito interessante, e sempre é válido ter mais uma opção, porque a gente também nunca sabe o dia de amanhã, né? Ou às vezes aquela pessoa que é vegetariana estritamente pelo sofrimento animal. Isso, porque tem vários. Aí essa pessoa já tá resolvida. Já tá resolvido. O vegetariano acredita-se que sim. Eu sou vegetariana há 2 anos, então eu não sei te responder se eu experimentaria ou não, porque eu já perdi o paladar das carnes todas, mas não sei. Agora, se for pensar no vegano, aí esse é um produto que não entra. Então se a gente pensar nisso, também já diminui um pouco essa resistência, porque não se trata de um produto para atingir um mercado que já existe. E sim, é uma nova produção. Tá aí, tá acontecendo, né? Tem tanta gente investindo. Provavelmente vão surgir problemas. Provavelmente alguns dos problemas imaginados serão sanados mais rápido do que o pessoal que está trabalhando imagina. São muitas estimativas ainda, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Tem. E então, o que você falou para nós, voltando lá no começo, que agora eu fiquei me perguntando, então, o teu projeto ele é financiado pelo governo? Eu sou bolsista da CAPES. Ah, tá. Eu sou bolsista da CAPES. Porém, nesse projeto, nesse grupo, existem bolsas pela Fundação Araucária, aqui do governo do estado do Paraná. E hoje nós temos um laboratório já, uma pós-doutoranda e uma doutoranda que já fazem parte desse aporte. Mas temos, fora eu, tem mais uma colega doutoranda, a Maria Cecília, que também é doutoranda nessa área de zootecnia celular, mas não dentro desse projeto. Então, existem várias frentes de investimentos em cima desse tipo de pesquisa. E esse bioreator que você falou, isso é uma coisa grande? Porque eu fico pensando assim, quando for produzido isso em grande escala, né? Vai precisar de um espaço grande para isso?
ele parece muito com aquelas fermentadoras, aquelas máquinas de fermentação de cerveja, de vinho, sabe, cervejarias que a gente vê no vidro. É muito parecido, aquilo é uma fazenda, né? Aquilo é muito... É a partir dali. E quando você terminar o seu doutorado, qual é o próximo passo? Ai, talvez um pós-doutorado. E nessa linha também. Acredito que sim. Sim, mas você eu se gosto apaixonou, né? muito de estudar a dor. Gosto muito. Da dor. Eu gostaria de Mas talvez quando continuar. você falou antes de ir para essa área de pesquisa, você falou que fez uma pós em clínica médica. Quando eu me formei, eu fiz essa primeira especialização em clínica médica cirúrgica de cães e gatos e trabalhei como médica veterinária na clínica por muitos anos. Em 2020, inclusive, eu estava atuando ainda. Então, enquanto eu estava fazendo uma coisa e outra, Sim. eu entrei no doutorado. Mas você sente falta de dar aula? Eu consigo lecionar bastante. Que bom. Então, é uma coisa que nitidamente sim. você gosta, né? Eu adoro. Você é realizada hoje como médica veterinária? A medicina veterinária, ela é uma paixão platônica, não corresponde. Porque a gente entra... Bom, eu tô generalizando, né? Então, vou falar de mim. Eu entrei por conta daquela ideia romântica, né? De amar os animais, de desejar ter os animais por perto e fazer alguma coisa em prol deles. No curso, só posso falar da minha experiência, então... Eu terminei a minha graduação há 20 anos, né? Em 2003, eu estava no 5º ano da graduação. Essa educação, ela molda bastante a gente para entrar na dissonância cognitiva, que leva o paradoxo da carne, que é aquilo... eles são o alimento, eles são a companhia, então... um pouco desse romance, ele se perde, pelo menos no meu caso eu senti isso. Mas ele construiu uma coisa positiva no final. Mas eu passei muitos anos negando que algumas coisas me incomodavam. Mas foram muitos anos, assim, eu só tive coragem de olhar para isso dentro de mim e falar, não concordo com isso, há muito pouco tempo. Eu já queria ter parado de comer carne muitos anos atrás, na aula de inspeção, não me lembro direito se era de inspeção, na disciplina, nós fazemos aquelas visitas aos abatedouros. Nunca fui. Eu fiquei completamente arrasada. Não, jamais. Mas eu continuei nessa negação, nessa dissonância cognitiva, né? Essa coisa do eu sei, mas eu não quero saber. Exatamente, eu segui nessa também. Não sei, não vi, não quero ver. E é uma dessas... Tá lá pra na gente bandejinha se proteger no um mercado. pouco, né? Exatamente. Eu também queria muito ser vegetariana, até tentei. Eu tenho uma amiga que há anos tentou me incentivar. Minha mãe virou recentemente, mas eu não consigo mesmo. Por enquanto. Mas quem sabe? Não consigo nem tentar, nem pensar em tentar. Pra mim é difícil mesmo, né? E meus filhos também são assim, então por isso que eu pensei. Mas que nem eu falo, é uma alternativa à carne celular. Independente de onde vir, é carne. É carne, né? Então... eu achei muito interessante isso, acho que é uma coisa que com certeza vai vir. A minha dúvida era em relação a isso, ao projeto, e também eu fico pensando, quando vocês produzirem essa carne ali, como que funciona isso? Daí vocês vão dizer a fórmula mágica para alguém? Como que funciona por ser um projeto de doutorado? Diferente dessas outras que podem estar ali fazendo escondido, a fórmula é deles, não passa para ninguém, e vou sair primeiro no mercado. E o de vocês, como que vai ser isso? A ideia ali no laboratório, eu fico falando Labéis, o Céu, porque a professora Carla acabou... ela tem hoje 2 laboratórios, né? Que é o Laboratório de Bem-Estar Animal, onde nasceu o Zoocel, né? Que é o Laboratório de Zootecnia Celular. Então, ali dentro desse laboratório, a ideia é a produção em pequena escala para ensino, para que os veterinários formados BR possam atuar, entender desse mercado. Eles podem depois buscar uma especialização, ir para fora, enfim. Sim, eu acho que é como a gente teve aula de queijo, a aula de salame, é a mesma coisa. Só que mas eu pensei, por ser inovador, também não ia querer dar de graça para mas faz parte do teu projeto, né? É assim, exatamente. Dá um pouquinho só, né? Não vai ser tudo, eu acho. Mas é bem interessante. Bem legal. Você pensa saindo sabendo que você pode fazer um produto, nossa, muito inovador, né? Vai ter chão ainda, mas, que nem eu falo, os netos, os bisnetos, talvez eles estejam comendo legal. É verdade. Bom, então vamos agora mudar. Infelizmente, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. A gente sempre faz 3 perguntas, tá? E a minha primeira pergunta para você é que você conte pra gente uma história, a mais engraçada que você teve no seu trajeto de medicina veterinária até aqui.
Ai, são tantas. Gosto assim. Ah, eu também gosto assim. Pode contar mais de uma, então. Não, tá livre. Temos bastante tempo ainda. Olha, teve uma que foi hilária. Quando eu era professora nessa instituição do interior do Paraná, eu já não fazia mais cirurgias, né? Mas eu atendia na parte clínica. E um dia aconteceu de oportunizar, não me lembro mais se foi necessário, se foi uma vontade minha, eu não me lembro. Entrar no centro cirúrgico e participar de um procedimento, assistir o procedimento. E tinha vários alunos, então, vai entrar a professora. Eu não era cirurgiã, eu estava ali. Eu não me lembro do caso, eu me lembro da situação. Então, eu calcei os propés, né? Fiz todo aquele procedimento. Primeiro lavei, aquela coisa toda. Aí lavei, calcei o propé, enfim. E coloquei minha touquinha e entrei. E foi a cirurgia toda, era uma cirurgia longa. Eu lembro que era uma coisa assim, era um momento tão diferente que eu entrei, porque eu não fazia parte, né, do corpo cirúrgico ali. No final da cirurgia, né, acabou, tudo certo, tudo perfeito. O professor, que era o cirurgião, olhou pra mim e falou: professor, Ai, meu Deus. Esse propé na tua cabeça não tá doendo. Devia estar interessante mesmo. Aquela ponta do propé na cabeça. Isso que eu ia perguntar, parecia uma calopsita, cara. Não, e assim, os alunos deviam ter visto e não falaram Com de certeza, medo. Com certeza. Eu não sei se eu fico mais feliz. Ai, meu Deus. Se eles viram ou não. Ou respeito. Se eles não viram, eles estão com problemas também de verdade. identificar o material comum e eu estou. É verdade, é muito bom. Ai, é ótima. Essa foi engraçada. Eu quero saber quem você mais admira na medicina veterinária. Puxa, que difícil essa. Essa é muito difícil. Pra todos, não Pra se preocupe. todos, não se preocupe. Ninguém chega aqui e fala. Quem eu mais admiro na medicina veterinária? Ai, vai ter que cortar, porque eu vou ter que pensar. Vou ter que pensar muito. Não porque eu não admire ninguém, muito pelo contrário. Tem várias pessoas que têm várias características que se juntasse vários pedaços de várias pessoas, ficaria uma pessoa fantástica. Aí eu posso falar várias pessoas? Não. Pode falar várias pessoas, mas tem que falar um nome, né? Ai. 3 nomes, então. Bom, eu obviamente admiro muito a minha orientadora, né? Foi uma pessoa que eu escolhi para colocar dentro da minha vida, para que me orientasse, literalmente, dentro de um projeto de pesquisa. Então, é claro que essas relações de orientação, com professores, com diferentes hierarquias, sempre podem ser um pouco estressantes de uma forma ou de outra, né? Mas realmente, a professora Carla Mulento é uma pessoa que eu admiro muito, até porque ela teve muita coragem e tem muita coragem de defender, de falar pelos animais, de uma forma, assim, enfrentando muita resistência, né, por muitos anos, tentando introduzir o bem-estar animal nas diretrizes curriculares nacionais, e agora nesse último a gente tem, de fato, né, o bem-estar animal como uma obrigatoriedade. Que informação importante. Então, uma Eu luta. imaginava que tinha em todas as faculdades, não tem? Não, agora na nova DCN tem que ter. Porque mas eu lá, quando me formei em 2015, já tinha. Eu já tive essa matéria. Eu não tive. Eu não tive também. Não? Eu tive. Não tive, não. Então, de que fato. apesar de eu ser a mais velha, eu me formei mais recente. E outra pessoa que eu amo do fundo do meu coração, mas do fundo da minha alma, que eu amo, assim, muito, é a professora Silvana Sírio. Ai, sim, ela foi minha professora na PUC. Ela foi minha professora na PUC. Ela foi a primeira professora, assim, que eu lembro de admirar e melhorar a minha forma de me relacionar com a sala de aula e com muito a pesquisa. Né? Ela é muito eu sempre incrível. fui apaixonada por ela, assim. Gosto muito dela. Ela foi a minha orientadora de TCC na graduação. Mas depois ela saiu da PUC, eu acho. Hoje foi ela... uma das últimas turmas com ela. Acho que sim. Hoje ela atua, né? Ela atua em diagnóstico, ela continua fazendo diagnóstico. E gosto muito da Cláudia Pimpão, pronto, mais clichê adoro. Impossível. Falei das minhas 3 orientadoras. Ótimas. Cláudia Adorei Pimpão, essas pessoas. Nossa, a professora Cláudia foi... Eu tive bastante dificuldade no meu mestrado. A parte final do meu mestrado eu tive um bloqueio, um estresse, Minha filha tinha 2 anos, eu fazia plantão, eu fazia o mestrado, eu era ainda naquela imaturidade toda, aquela coisa de virar mãe e virar gente. E a professora Cláudia teve que segurar esse rojão num período que não se falava muito em questões mentais na graduação.
na pós-graduação, né? Eu terminei meu mestrado em 14, eu precisei prorrogar, inclusive. Eu tive auxílio de uma pós-doutoranda para conseguir concluir meu mestrado. E a professora Cláudia Pimpão, mesmo num período onde não era falado nada disso, assim, ela me deu o suporte que ela conseguiu me dar, ela colocou uma equipe ao meu redor, meu co-orientador, né, o professor Villanova também me ajudou bastante. Então, eu imagino que se fosse com outras pessoas, eu teria ficado sem esse mestrado, e agora sem esse doutorado. Não, e os dois, assim, é muito bom ouvir você falar que são pessoas da minha casa também. Villanova foi meu orientador a vida inteira na PUC, fiz 2 PIBICs com ele. Ele orientou meu TCC. A Cláudia Pimpão me ajudou, assim, imensamente também, bem no início da graduação, questão financeira, ela sempre, sabe, assim, dava um jeito, não, claro, não deixei de pagar nada, assim, mas sempre muito facilitado, assim, então realmente são pessoas muito especiais. Sim, eu gosto muito deles. Muito legal. E medicina veterinária em uma palavra. Platônico. Adorei. Eu imaginei que você fala isso. Quando ela falou já lá, que era um amor platônico, eu pensei, vai ser essa, olha, acertei. Mas é legal, é uma palavra Verdade. Cabe. Isso mesmo. Jennifer, muito obrigada. Sim, foi realmente, como a Maria falou no início, esclarecedor. Eu acho que ainda tem muito o que ser falado disso. Sim. Espero que, se você quiser, daqui a um tempo voltar com alguma coisa nova, você tenha a porta aberta. Ah, tá? mas Trazer um pedaço da carne pra gente provar. Vou adorar. Eu quero agradecer nossas parceiras, a Glick Boutique, que sempre ajuda nós com nossos figurinos maravilhosos. Durante esse mês de julho, fiquem ligados no Instagram, que vai ter muito sorteio de cupom, tá? A Gráfica Ativa, você médico veterinário que está precisando fazer receituário, prontuário, até mesmo carteirinha de vacinação, qualquer coisa de gráfica. Entra lá na nossa bio, vai ter um cupom de desconto. Não vou falar qual é, prometo. Não Eles fala. estavam brigando comigo pra eu não falar. Só entrando na bio, 10% de desconto em todos os produtos. E a Fórmula Animal, com os brindes maravilhosos, sempre para os nossos convidados. Tá aqui, Jennifer, os seus. Oba, Espero que você obrigada. goste. São diversas Muito coisas dentro obrigada. dessa linda bolsa. Que legal. Muito obrigada. Eles são Eu muito quero- queridos. São. Penso em legal. todos. Muito obrigada. Esperamos que tenham curtido o nosso conteúdo. Como a gente já falou, um conteúdo muito inovador. Gostaria de agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando e interagindo com a gente nas redes sociais. Esperamos vocês aqui na próxima semana para mais um episódio do Fala Vet Podcast. Tchau, até semana que vem.